Se alguém ver minha mão tremendo aqui, finge que não está vendo, tá? Vamos ser bonzinhos. Tem muito tempo que eu não faço isso, gente, eu confesso. Eu posso dizer que já, acho que tem anos que eu não faço isso. E mais uma coisa ainda está dificultando, que eu estou me sentindo pela metade. Meu marido não está aqui, teve que viajar. E eu confesso que eu fico me sentindo pela metade quando ele não está comigo. E essa semana assim, eu tive muita dificuldade, porque toda hora que eu começava a estudar, eu lembrava que ele não ia estar do meu lado. Dava um frio na barriga, porque nós somos um verdadeiramente. Então tudo que a gente faz junto. E quando tem que fazer uma coisa sozinha é muito difícil. E no domingo, quando terminou o culto aqui, que as pastoras me chamaram para falar, eu já desci as caras já com a perna tremenda, isso no domingo passado. E quando eu cheguei em casa, eu falei, depois eu cheguei e falei assim, é para falar de ação social. Para quem não sabe, irmãos, hoje é o nosso culto de ação social, tá? Deixa eu informar aqui. E depois eu me acalmei e falei, é para falar de ação social. Quem não sabe o que é ação social? Eu vou lá e falo de ação social. Ação social, que a gente tem que dar assistência aos pobres, que a gente tem que se ligar na necessidade dos outros, muito tranquilo. Só que isso foi na segunda-feira, né? Na terça-feira eu comecei a orar. E eu falei assim, não, vou levar a coisa séria, pelo amor de Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja, fala primeiramente comigo, seja lá o que for, começa a ministrar no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu ministre para a igreja. E eu comecei a pedir a sensibilidade ao Senhor, ao Espírito Santo, para que eu entendesse aquilo que Ele queria falar. E assim, cada vez que eu ia orar, eu era surpreendida. Eu era tremendamente surpreendida, porque, como eu falei, eu achei que era só para falar de ação social. E na terça-feira, pela manhã, eu acordei, estava na minha casa orando. E eu comecei a orar por esse culto de ação social de hoje, só que eu estava orando de uma forma material. Senhor, nos ajude a conseguir uma boa quantidade de alimento. Senhor, olha as famílias que estão necessitadas. Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. E comecei a reclamar com o Senhor. Senhor, a despensa está vazia. Toca os nossos corações, nos constrange. E o Senhor falou assim, eu vou te ensinar o que é ação social. E uma coisa que eu prestei atenção, que parece que é uma palavra nova, né? Uma palavra inovadora, uma coisa que saiu agora, que todo mundo fala, está na moda. A gente vê grandes artistas aí se reunindo para fazer ação social. E o Senhor começou a me mostrar no decorrer da semana que conosco a coisa é bem diferente. O negócio é muito mais embaixo. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não quero levar um conceito humano de ação social, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Você entra lá na internet, digita ação social, você vai ver um monte de explicação, né? Um sociólogo chamado Weber, não sei das contas, aí ele define a ação social como algo que tudo aquilo que você faz com outra pessoa ou em prol de outra pessoa é uma ação social. A ação social não se faz sozinho. Ele explica que a ação social, você não faz ação social sozinho. Então, tudo que você faz com ou em prol de outra pessoa, aquilo ali é ação social. Você leu aquilo ali, quem entendeu o que eu falei? Todo mundo entendeu, não é? Tranquilo. Mas será que a visão de Deus é só essa para nós? E o Senhor começou a falar comigo que não era só isso. Essa é a visão humana. A gente vê muito comum artistas se reunindo e faz aquele grande mutirão e arrecada aquele monte de coisas e dá de comer para a pessoa, trata o físico da pessoa, mas a visão do Senhor vai muito além disso. E a visão e a ação social é algo que o Senhor determinou para nossas vidas, para a igreja. A ação social não foi algo que o Senhor deixou para que os artistas fizessem, para que famosos fizessem, não. Foi uma missão que o Senhor deixou para a igreja. E eu falei, Senhor, onde eu encontro na Bíblia? Onde eu encontro na Bíblia falando sobre a ação social? Eu sei que essa palavra, eu não vou encontrá-la na Bíblia, ação social. Mas algo, eu tenho certeza que isso começou por Jesus. E ali eu fui vendo que Jesus já fazia isso. E tudo que Ele fez é aquilo que a gente tem que fazer porque nós somos os seus discípulos. Então, segundo esse Weber, né, ele estabelece para a sociedade humana
que a ação social só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros, segundo esse Weber. Só que lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 27, inclusive eu vou pedir ajuda, quem puder achar e puder ler para mim, Tiago 1, 27. Eu estou procurando aqui, mas quem achar pode ler, tá, irmão? Pode ler. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas mais deste mundo. Isso, irmão, eu entendi que é ação social. Quando a palavra fala de órfãos e viúva, está falando da classe mais necessitada da sociedade. Que é pessoas mais necessitadas do que órfão. Órfão não tem ninguém por ele. Normalmente as viúvas também não têm. Principalmente na era que nós vivemos hoje, infelizmente. Né? Em que os filhos não honram tanto seu pai a ponto de cuidar quando eles precisam, de amparar quando eles já estão em idade avançada. Então, quando a Bíblia fala de órfão e viúva, está falando de pessoas extremamente necessitadas. Então, assim, essa é a verdadeira religião que o Senhor deixou para nós. Só que isso inclui outras coisas, isso vai muito além de simplesmente cuidar. Quando fala de cuidar, não é só da comida, quando fala de cuidar, não é só você levar uma roupa. E nós vamos ver que existem muitas formas de cuidar. E a minha oração ao Espírito Santo nessa noite é que nós consigamos nessa noite nos enquadrar em pelo menos uma delas como igreja. Existem muitas, mas que pelo menos em uma delas eu e você consiga se enquadrar. A verdade, irmãos, é que nós vivemos numa sociedade que nós podemos dizer que é uma sociedade quase que economicamente falando falida. Essa é uma realidade. A nossa sociedade é uma sociedade que hoje vive sob medo, sob pressão econômica. A realidade é que você dorme hoje com um preço e amanhã você acorda com outro preço diferente. Você vai ao mercado hoje, você compra algo por um valor, amanhã você volta naquele mesmo mercado, não é mais aquele preço, é outro valor. Essa é a sociedade. Aquelas pessoas que foram instituídas para guardar a nossa nação, para proteger, para cuidar, são as pessoas que têm afundado a nossa nação. A gente está vivendo numa sociedade hoje de completa insegurança, uma sociedade falida. O nosso país economicamente está falido, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para a educação. Tudo aquilo que nós tínhamos, nós perdemos. Essa é a nossa realidade. Eu estou mentindo, gente? Essa é a nossa realidade hoje. Tudo isso era direito do povo e hoje em dia a gente não tem mais isso. Você passa mal, dificilmente você vai num zupa desse da vida, você consegue. Essa, infelizmente, é a nação que o nosso governo tem para nós. Esse é o governo que nós temos. E a tendência do povo hoje, por conta disso, é quem tem, está retendo. Guarde. Quem não tem, está guardando mais ainda. Porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não vou gastar, eu não vou dar, porque eu não sei como é que vai acontecer. Se eu ficar desempregado de uma hora para outra, porque o desemprego está batendo em todas as portas todos os dias. Então essa é a realidade que nós vivemos hoje. E nós, igrejas, nós estamos inseridos nessa sociedade de qual eu estou falando. A verdade hoje é que você vive em uma constante insegurança econômica. Eu, outro dia, até pouco tempo, já trabalhando dentro de uma grande empresa, e nós tínhamos reuniões com economistas. E o conselho que eles davam para a gente o tempo todo: economize, retenha, economize, retenha, economize e retenha. O tempo todo. Algumas instituições que a empresa ajudava, parou de ajudar, cortou as verbas. Não está no tempo de dar nada para ninguém. Era isso que o meu chefe falava: corta isso, corta aquilo. Mas e o orfanato das crianças? Corta tudo. A gente não está no tempo
dar nada para ninguém, não. Sabe o que vai acontecer daqui para amanhã? E realmente isso tem sido a verdade. Semana passada eu ouvi um pronunciamento do nosso presidente e ele dizia a mesma coisa. Não gastem o que vocês têm, guardem, poupe. Isso, irmãos, é o que nosso governo ensina para a gente. Só que quando nós aceitamos Jesus, nós, até mesmo antes de nós aceitarmos Jesus, nós aprendemos uma oração, e essa semana o Espírito Santo me falou muito forte a respeito da oração do Pai Nosso, que nós fazemos. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Você prestou atenção nisso? Venha a nós o teu... Venha a nós o teu... Quero que você repita isso para você entender o peso disso. Venha a nós o teu reino. Isso quer dizer que quando você fala isso, você está chamando o reino de Deus para a sua vida. Reino fala de autoridade. Reino fala de governo. Isso quer dizer que quando você fala assim, venha a nós o teu reino, você está falando assim: Senhor, governa a minha vida. É o Senhor. Irmãos, nós, a igreja do Senhor Jesus, o nosso governo é divino. Não foi para o mundo que o Senhor ensinou isso. Foi a igreja. Quando vocês orarem, vocês falam assim: olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você está chamando o governo do Senhor para a sua vida. Você está dizendo assim: a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, meus negócios, quem governa é o Senhor. Então eu não posso andar em função da crise. Eu não posso deixar de cumprir o meu papel de igreja porque o meu país está em crise. Mas o meu governo não diz isso para mim. O governo do homem diz que você tem que reter para você ter. O governo de Deus diz que você tem que dar para você ter. Essa é a diferença. E é nesse caminho que nós, igreja, precisamos caminhar, precisamos trilhar. Nós temos esquecido o nosso papel como igreja na sociedade. E a gente tem se enquadrado nas leis humanas. E nós queremos, mesmo assim, viver o sobrenatural de Deus, como igreja, não é? A economia diz que eu tenho que reter, que eu não posso dar, mas quando eu abro a palavra de Deus, gente, lá em Lucas 6, 38, não tem palavra mais forte que aquela a respeito de você dar, para você ser abençoado. Depois a gente vai estar lendo ela aqui. E eu me lembro que na terça-feira de manhã o Senhor estava falando isso comigo. Eu até liguei para mim, mais tarde, compartilhei alguma coisa com ela, porque meu coração estava assim, eu estava excitada, cheia de coisa, estava vendo muita coisa assim. E eu confesso assim, que o Senhor falou coisas muito duras. Porque eu tinha pedido ao Senhor, eu falei: Senhor, se é para corrigir, me corrige primeiro. Se é para bater, bate em mim primeiro. Eu preciso receber primeiro. Fala comigo que o Senhor quer falar. E teve horas que eu falei assim: eu vou parar de orar assim, porque tá ficando... Né? Cada coisa que estava vindo, quase que eu peguei e falei assim: Jesus, deixa sair para a Gisele. Deixa sair para a Gisele, que eu não gosto de fazer essas coisas, não. E é muito difícil. E eu me lembro que teve uma dessas vezes, essa semana, que eu estava orando e eu não consegui terminar a oração porque eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, coloca amor no meu coração. Eu preciso sentir a dor de quem está sentindo a dor. Eu preciso sentir a dor da necessidade do meu irmão, porque senão eu não sou uma com ele. E eu me lembro que eu estava orando, né, nesse dia, eu não consegui terminar a oração, porque o Senhor ele constrangeu, eu me senti envergonhada diante do Senhor, eu confesso. Me veio uma vergonha muito grande, eu pedi muito, mas muito perdão ao Senhor, por ser a igreja que eu sou. Que não foi a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu para que eu fosse. O modelo de igreja que o Senhor estabeleceu, que nós fôssemos aqui na terra, é uma igreja que domina, é uma igreja que avança, é uma igreja que conquista, é uma igreja que não pede emprestado, mas ela tem para dar. Esse é o modelo de igreja que o Senhor estabeleceu aqui na terra. E nós temos sido essa igreja.
Nós temos influenciado a sociedade em que nós vivemos, essa sociedade falida, onde ninguém acredita mais em nada. Eu, como igreja, tenho influenciado essas pessoas. E eu confesso para você que o Senhor realmente, como dizia o pastor Antônio, como diria o pastor Antônio, como ele falava sempre, ele me bateu bastante, mas eu louvo ao Senhor, porque eu falei: Senhor, eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque o Senhor me deu palavras muito duras essa semana que eu nunca tinha parado para pensar. Que se eu não for igreja, não adianta eu estar fazendo muita coisa, inclusive estar aqui hoje, se eu não assumir o meu papel como igreja. Então eu pedi ao Senhor que me desse graça. Eu queria ler com você uma palavra que está lá no livro de 1 Reis, para a gente entender melhor sobre ação social. É uma palavra que está lá no livro de Reis, em 1 Reis, capítulo 17. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, que eu meditei nela toda essa semana. No capítulo 17, vamos ler 6 versículos, a partir do verso 10. Essa passagem fala de uma mulher pobre, muito pobre, não pobre como eu, não pobre como você, pobre de verdade. Ontem a gente fez ação social na rua e eu falei isso para muitas pessoas. A gente precisa de cuidar de pessoas pobres, mas não é pobre como eu e pobre como você, que tem que comer, tem que lanchar, não, pobre de verdade. E essa mulher é pobre de verdade. Essa mulher, a Bíblia não fala, o nome dela, não fala a sua origem, diz que é uma viúva muito pobre e que habitava numa cidade chamada Sarepta. Vamos ler aqui. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso e um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Senhor, vive o Senhor teu Deus, que não tenho um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na minha botija. E eis que estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como te disseste, porém faze disso, primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo. Depois farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e eis que comeram, ele, ela, a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. O Senhor essa semana falou muito no meu coração a respeito dessa palavra, porque, como eu falei, nós estamos vivendo um tempo de crise, só se fala de crise, e essa mulher estava vivendo também um tempo de crise. A cidade dela não tinha água, não tinha comida. Aí você imagine, para uma pessoa que tem dinheiro, rico, isso já é uma grande dificuldade. Você imagina para uma pessoa pobre, que não tem recursos. E a palavra fala que Elias estava fugindo, porque Acabe e sua mulher estavam querendo matar ele, justamente porque ele profetizou sobre isso. E ele estava fugindo para não morrer. Só que o lugar onde ele estava, e aonde ele bebia água, o ribeiro secou, porque o Senhor profetizou que ia secar, e não ia ter água, não ia ter ovário, não ia ter nada.
Então o Senhor falou, você daqui e você vai lá para a cidade de Sarepta. Só que essa cidade é uma cidade onde o povo é idólatra, o povo não gostava de profetas, assassinavam os profetas, e foi para lá que Elias foi, o profeta. E o Senhor falou, vai para lá, que eu vou preparar uma viúva e ela vai te ajudar, ela vai te alimentar. Eu fiquei imaginando assim, se fosse eu, né? Eu ia pensar assim, bom, uma viúva deve ser uma viúva rica, né? Deve ter dinheiro para me sustentar. Eu acho que normal, qualquer pessoa normal pensaria isso, né? É uma viúva que tem recursos, é uma viúva que tem condições, porque senão Deus não ia mandar eu para a casa dela para ela me sustentar. Só que quando Elias chega lá, a situação é outra. Ele encontra uma mulher paupérrima, pobre de maré de si, catando lenha, numa cidade onde a devastação era total, uma cidade que estava em crise. E outra coisa que me chama a atenção nessa história é quando ela fala, se eu não me engano, no verso 12, que ela não servia ao Deus de Israel, ou seja, ela não era como eu, como você que conhecia Jesus. Pelas palavras dela, porque ela fala para Elias, vive o Senhor teu Deus. Ela não falou, vive o Senhor meu Deus. Então, julgando pela cidade que ela morava, que era uma cidade idólatra, onde não gostava, onde matava os profetas, e as palavras dela, a gente chega à conclusão que não se tratava de crente. Ela não era crente. Então, isso a gente sabe. E que a mulher era muito pobre. E chegou Elias lá, estava a mulher lá catando os gravetos. E ele vai e pede água. Irmãos, a cidade estava em seca. O homem chega e pede água, mas tudo bem. A água não se nega para ninguém. Acho que é uma pessoa assim, bom, tudo bem. A água não se nega para ninguém, né? Vamos lá. Só que quando ela estava indo buscar água, ele, peraí, eu quero pão também. A mulher, se aí eu falasse, ó, abusado, né? Vem e pede água, como não tem água, ainda quer pão. E ele falou, e ela vira para ele e falou assim, olha, a única coisa que eu tenho dentro da minha casa é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa, tem alguém aqui nessa situação que só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite em casa? Não tem. Graças a Deus, eu também não estou nessa situação. Mas uma coisa que chamou tanta atenção dessa mulher, eu falei aqui que nós vivemos debaixo, ou deveríamos viver debaixo do governo divino e não humano, não é? E essa mulher, pelas palavras dela, como eu falei aqui, né, a gente lê no verso 2, a gente vê que ela não servia a Deus. E quando Elias pediu a ela o pão, ela falou que, olha, eu só tenho isso, um pouquinho de farinha e um pouquinho de água, para eu fazer um pãozinho, comer com o meu filho e morrer. Foi isso que ela falou, e acabou. Irmãos, infelizmente, essa é a visão que nós, igreja, temos hoje. Essa é a visão que a sociedade tem e que nós, como igreja, estamos indo atrás e acompanhando. Só que o Senhor hoje está nos dando um alerta, o Senhor está dando um desperta para nós. Como chegou naquela mulher naquele dia. A visão daquela mulher era uma visão natural. Só que como nós cantamos aqui, nós vivemos pelo que cremos. E não pelo que nós vivemos, pelo que nós cremos. E não pelo que vemos. Essa, infelizmente, tem sido a nossa visão como igreja, uma visão natural. A visão dela, até aquele momento, era uma visão natural. Eu só tenho isso. Só dá para fazer isso, e eu vou morrer. Mas essa não é a visão da igreja que realmente serve ao Senhor. E ali naquele momento, Elias ensinava ela a ter uma nova visão. Naquele momento, Elias estava dando uma lição para ela, ensinando algo muito importante, que é semear. Nós, como igreja, precisamos aprender a semear. Porque quem não semeia, não colhe. Nós hoje não temos escolhido como igreja, porque nós não temos semeado como igreja. E ali naquele momento, o Senhor estava ensinando, Elias estava ensinando aquela mulher a semear com o que ela tinha. O que ela tinha era só aquilo. E ele falou o seguinte para ela, olha, vai lá dentro,
Faz um bolinho pequeno para mim com isso que você tem. Vem aqui, olha só que abusado, né? A visão humana, né? Muito abusado. Vem aqui, me serve primeiro, depois tu vai lá e faz para você e para o seu filho. Irmãos, que motivo essa mulher tinha para fazer um negócio desse, para obedecer uma ordem dessa? A mulher não conhecia o Deus de Israel Todo-Poderoso. Ela não conhecia. Chega um estranho, pede água para ela e ainda quer comer a única coisa que ela tem dentro de casa e ela vai dar. Isso se chama fé. Nós vivemos pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos. E isso me chamou muita atenção, porque muitas das vezes o mundo está nos ensinando tanta coisa como igreja, coisa que nós deveríamos estar ensinando para eles. Eles estão nos ensinando. E essa palavra, quando eu li essa palavra essa semana, me constrangi muito, muito mesmo. Eu falei, Senhor, isso aqui é a igreja. É a igreja. E ali naquele momento, Elias deu a instrução para ela. E ela simplesmente obedeceu. Ela foi lá dentro, fez o que ele mandou fazer. Ela não parou para se preocupar, não, mas eu não posso fazer isso, né? Porque eu vou fazer isso, meu filho vai comer o quê? Eu não posso tirar de dentro da minha casa para dar para o estranho. Tudo bem que eu vou comer e vou morrer, mas deixa eu comer primeiro. Eu vou dar para ele e eu e meu filho, a gente vai ficar com fome? Mas ela não pensou nisso. E o interessante é que ela não conhecia, pelo que nós lemos aqui, a palavra que eu e você conhece. Ela não conhecia, mas mesmo assim, ela fez. E naquele momento que ela fez, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava semeando. Como eu falei, nós, igreja, precisamos aprender a semear. Nós precisamos aprender a semear, abrir a nossa mão e começar a semear, para que nós tenhamos boas colheitas, grandes colheitas. E naquele momento ela semeou na vida daquele homem. Ela não quis saber do futuro. Ela esqueceu que ela morreria, que o filho dela morreria, e ela foi lá e fez o bolo, deu o bolo para ele. E eu não sei como é que foi aquele negócio não, mas a Bíblia diz que durante dias ela sustentou a casa dela, durante dias não faltou nada dentro da casa daquela mulher. Irmãos, isso é tremendo. Como eu aprendi com isso essa semana. Como Deus, Ele é fiel. Como Deus, Ele não fica devendo nada para você. Não tenha medo de dar, não tenha medo de semear, porque o Senhor não vai ficar te devendo nada. Ele não fica te devendo. E a Bíblia fala que por conta dessa fé que ela teve, por conta dessa atitude de desprendimento que essa mulher teve, essa mulher experimentou um dos maiores milagres, que é a ressurreição. Coisa que eu nunca vi. Nunca vi um morto ressuscitar, né? Mas ela experimentou. Porque o filho dela, mais tarde, morreu, né? E Elias foi lá e orou por ele, e ele veio à vida novamente. Então eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena semear? Vale a pena semear. O que nós precisamos é abrir o nosso coração e entender que nós, como igreja, não podemos andar no natural. Eu não posso reter aqui com medo de que amanhã isso venha a me faltar. Toda vez que nós pensarmos em algo assim, a gente, vamos pegar essa palavra aqui e ler, reler, quantas vezes precisar, para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé e a gente ter o desprendimento de semear na vida dos nossos irmãos. Porque uma coisa, irmãos, eu tenho aprendido. Não tem como você dizer que serve ao Senhor se você não servir a ninguém. Deus é Espírito. Você não dá água para Deus beber. Você não dá comida para Deus beber. Você serve a Deus servindo a homens. Nós precisamos entender isso. Não adianta dizer, eu sirvo ao Senhor. Como que você serve ao Senhor se você não serve alguém? Não tem como. Servir ao Senhor é servir o seu próximo. Você vai lá dar água para Deus beber? Dar roupa para Ele vestir? Você não vai fazer isso. Mas a palavra dele diz lá em Mateus que quando você sim faz a um desses pequeninos, aí sim você está fazendo para Ele. Não é isso que a palavra de Deus diz? Eu fui muito confrontada. Eu falei, Senhor, eu tenho que falar isso, o povo vai ficar com raiva de mim. Se tudo bem, eu estou entendendo, eu estou recebendo,
mas se eu falar isso, os outros aqui me bater. Mas foi isso que o Senhor falou, e falou muito mais duro comigo. Então nós, como igreja, nós precisamos aprender realmente a servir ao Senhor. Precisamos sair, irmãos, desse nosso comodismo de igreja e assumir o nosso papel na sociedade, na nossa vizinhança, como igreja. Eu vou dizer uma coisa, a minha mãe me criou da seguinte forma, dentro de casa, nada de porta de vizinho, nada de casa de vizinho. Eu cresci assim, eu me tornei adulta, eu me casei, não sabia o nome da vizinha da direita, não sabia o nome da vizinha da esquerda, não sabia o nome da vizinha da frente, porque era eu dentro da minha casa. Só que com o tempo o Senhor começou a me confrontar, porque a igreja não pode estar escondida, e eu vivi escondida. E muitos de nós têm vivido dessa forma. Não é assim que nós temos que viver. Eu tenho que saber sim o nome do meu vizinho da frente, procurar saber se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. É assim que eu sirvo ao Senhor. Se ele está doente, eu vou lá, você está precisando que eu faça uma comida para você? Enquanto você estava fazendo a comida para o vizinho, você está falando de Jesus para ele. Isso é uma igreja atuante. Isso é servir ao Senhor. Não pense que só você vir para aqui para os cultos, levantar sua mão e dizer que Jesus é lindo, maravilhoso, ir para os grupos caseiros. Isso é servir ao Senhor. O Senhor está recebendo? Está recebendo, com certeza. Mas Ele quer que você o sirva. E você só pode servir Ele quando você está servindo alguém. Caso contrário, eu lamento te dizer, doeu em mim, mas eu tenho que falar com você. Porque já doeu em mim, então você não está servindo ao Senhor. Hoje você vai sair daqui sem nenhum engano mais. Quem estava enganado até hoje, a partir de hoje, não vai mais estar enganado. Não pense que se você não serve alguém, você está servindo a Deus. Não se engane mais. Eu tive que aceitar essa verdade. Eu tive que aceitar. Doeu, mas eu tive que aceitar. Então não pense que você está servindo a Deus. Você pode cantar, você pode pregar, você pode profetizar, sapatear o poder. Mas se você não serve alguém, você não serve a Deus. Eu chorei quando eu ouvi isso do Senhor essa semana. Mas é a verdade. Nós precisamos, irmãos, assumir o nosso papel na sociedade. Hoje é um culto de ação social. Eu não sou líder da ação social. Líder da ação social é a tia Eliana. Eu colaboro naquilo que eu posso com ela. Mas eu não sou. Mas desde que eu comecei a ajudar a tia Eliana, eu tenho ficado assim, de boca aberta com as coisas que eu tenho visto. Quando eu comecei a me envolver. É triste você entrar na despensa e você não achar nada. Você saber que tem pessoas precisando e você não achar nada para dar, para servir. Isso dói. Um dos cultos aqui, o pastor Gilcélio veio aqui na frente. Naquele dia eu voltei para casa, meu Deus do céu, eu e Ziel. O pastor Gilcélio veio aqui na frente e disse que o pastor de Palmares, se eu não me engano, tinha ligado para pedir uma cesta básica. E não tinha. Não tinha cesta básica. Naquele dia eu saí daqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia. No outro dia eu liguei, na segunda-feira eu liguei para a tia Eliana. Eu estava tão angustiada que eu falei com a tia Eliana. E o Oziel falou, não sei se eu cheguei a falar, quando foi assim, liga. A gente compra uma cesta básica e a gente doa, a gente dá. Eu liguei para a tia Eliana na segunda-feira, eu falei, tia Eliana, o Gil falou isso. E aquilo me angustiou muito. Naquele dia eu saí tão angustiada que eu já estava vendendo pizza, né? Eu sou louca por pizza. Eu não tive nem coragem de comer pizza. Eu peguei e fui embora. Naquele dia eu fiquei muito mal com aquela situação. Porque, irmão, quem tem fome tem pressa. É um ditado que é verdadeiro. Tem como você, uma roupa pode esperar, um sapato pode esperar, mas comida não pode esperar. E eu saí daqui, irmãos, pensando assim, eu falei, meu Deus, por que não tinha? Na minha casa tinha. Na casa dos irmãos eu creio que também tinha. Por que na minha igreja não tinha? E é muito comum, algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, eu sei o que é, porque eu esqueço. E eu realmente acredito. Já aconteceu também, de eu planejar trazer. E na hora eu esquecer. E as pessoas falam, poxa, eu esqueço. Às vezes eu planejo, eu separo lá, mas eu esqueço. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que a gente esquece de levar? E uma das coisas que o Senhor falou para mim é assim, olha, está faltando na minha casa, mas na casa deles, de muitos deles também está faltando. O Senhor falou isso comigo essa semana. Que na casa de tem pessoas aqui que está tendo problemas em casa, porque não está
abastecendo a casa do Senhor. E como eu falei, nas leis do Senhor é dar para receber. Se você não planta, você não colhe. Se você não semeia, você não tem colheita. E eu falei assim, Senhor, por que as pessoas esquecem? Aí eu fiquei, por quê? Porque naquela semana, né, uma pessoa chegou, 2 pessoas chegaram para mim e falaram, menina, você sabe que eu toda vez esqueço? Eu toda vez esqueço de trazer o que para a igreja, trazer as coisas para a igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, quem tem filho pequeno aqui? Vocês esquecem de dar comida para o filho de vocês? A hora da comida das crianças, esquecem? Não, esquece. Eu não tenho criança, mas eu tenho marido. O marido trabalha todo dia e ele vai almoçar em casa. Eu nunca esqueci que o meu marido vai comer em casa. Quem vai sentir fome vai comer em casa. Por quê? Que você não esquece de dar comida para o seu filho e você esquece de trazer o alimento para quem tem fome aqui na igreja? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que na sua casa, na sua família, você não esquece? Chega de manhã, você está lá com o seu Nescauzinho pronto, quando seu filho acorda, está lá o seu Nescauzinho pronto, o biscoitinho dele pronto, você não esquece. Por quê? Existe algo dentro de você que te faz lembrar. Sabe o que é o nome disso? Quem sabe aqui? Ninguém sabe? Amor. É o amor que você tem pelo seu filho, o cuidado que você tem pelo seu filho, é que não deixa você esquecer de dar comida para ele. E se eu esqueço de trazer a comida do Senhor, é porque eu não tenho esse amor pelo meu irmão. É triste isso. Ah, mas eu levanto as minhas mãos. Eu disse que eu amo o Senhor. Eu disse que o Senhor é tudo para mim. Mas aí agora nós somos confrontados com essa palavra. Nós amamos realmente o Senhor? Porque quando eu faço a um dos meus irmãos, eu estou fazendo para ele. Então eu amo de fato o Senhor. Se eu esqueço de dar de comer para o meu irmão que tem fome, irmãos, não é para constranger, porque constrangido eu já fui muito. Mas que o Senhor venha realmente sensibilizar os nossos corações nessa noite. Que possamos ter corações mais sensíveis. Como igreja do Senhor, ontem, como eu falei, nós saímos para fazer ação social, para pedir esses alimentos. Fomos uma equipe na rua, né, os adolescentes ajudaram a gente, aliás, eles estão de parabéns, que ajudaram muita gente. E nós andamos essas ruas todas aqui, pedindo alimento para a igreja. E durante o nosso trajeto, nossa caminhada ali, a gente conversando e tudo, e o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração. Teve uma hora que eu bati na porta de uma moça, e quando eu comecei a falar, ela nem esperou eu terminar de falar. Pera aí que eu vou lá pegar. A gente recebeu muitos nãos também, tá? Muitos nãos a gente recebeu. E essa moça, pera aí que eu vou lá buscar. Ela nem esperou eu terminar de falar. E ela foi lá dentro, ela falou, poxa, pena que eu não tenho mais, eu queria tanto ajudar mais. Eu falei, não, olha, o Senhor já te abençoou por isso aqui. Irmão, quando eu saí dali, me deu uma tristeza tão grande quando eu peguei aquele alimento que eu coloquei no carrinho. Porque o Senhor falou comigo, isso está errado. A igreja tem que ir para a rua para dar e não para pedir. Que vergonha que eu senti. A minha vontade foi de voltar para casa na mesma hora. Que o Espírito Santo falou isso forte no meu coração. Porque o Senhor fala na sua palavra que nós teríamos para dar e para emprestar e não nos faltaria. Aí a igreja do Senhor vai na rua pedindo a ímpio. Por quê? Porque nós aqui dentro não estamos suprindo a necessidade uns dos outros e daqueles que estão lá fora também. E eu me senti tão envergonhada. Eu falei, Senhor, que vergonha, que vergonha. Eu sempre fui muito vergonhosa para pedir as coisas dos outros. Meu marido sabe disso, até com ele eu sou assim. Eu sempre fui muito constrangida para pedir. Ela estava até encarnando em mim na rua, né? Nossa, ela chora para pedir as coisas dos outros. Ela sabe pedir, mas só eu sabia a vergonha. Só que até então, era uma vergonha natural que eu estava sentindo. Era uma vergonha natural mesmo de que eu tenho vergonha de pedir. Mas naquele momento eu fui constrangida por vergonha de eu ser igreja. E eu tenho que estar no meio, o meu dever está lá na sociedade, abençoando a sociedade, como o Senhor
e eu estava lá pedindo para trazer para a igreja do Senhor. Os papéis estão invertidos. E eu fiquei tão envergonhada com aquilo, tão envergonhada. E durante o trajeto eu estava caminhando na rua e falei, Senhor, muda a nossa realidade. Muda a nossa realidade, muda o nosso coração, muda a nossa mentalidade. Irmãos, nós precisamos sair da condição de igreja pedinte. Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Nós precisamos abandonar essa posição de igreja pedinte e nos colocarmos na posição de igreja doadora. Isso é que nós temos que ser, uma igreja que dá e não uma igreja que pede. A Bíblia diz que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as demais coisas elas são acrescentadas nas nossas vidas. Buscar o reino de Deus é fazer justamente isso. Você para de pedir, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Pare de se lamentar daquilo que você não tem e comece a semear na vida daquele que tem menos do que você. E quando você olhar para trás, você vai ver lá atrás que aqueles problemas que você deixou lá atrás, o Senhor já resolveu todos para você, porque é isso que o Senhor faz. Não fique parado, preocupado em resolver, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que conquistar. E com isso, pessoas muito mais necessitadas que você estão clamando. Enquanto você está envolvido nos seus problemas, nas suas mazelas, nas suas dores, nas suas queixas. E as pessoas estão morrendo. Só que a palavra de Deus diz que quando eu busco o reino, as demais coisas não são acrescentadas. Irmãos, eu tenho vivido experiência na minha casa, depois que eu e Osiel mudamos a nossa postura. Milagres, a gente tem vivido milagres de Deus, sobrenatural de Deus, depois que nós mudamos a nossa postura. Por isso que eu estou falando aqui, você precisa sair da condição de pedinte. Para de pedir, o Senhor conhece as suas necessidades. Faz para Ele, que Ele vai fazer o teu favor, vai cuidar de quem precisa de cuidado. Como eu falei aqui, essa mulher, ela tinha o mínimo, mas ela conseguiu abençoar com o mínimo que ela tinha. Você tem menos do que essa mulher? Eu não acredito que alguém aqui tenha menos que aquela mulher e ela não conseguiu. Por que eu não posso? No dia que o pastor falou aqui que não tinha nada para colocar na cesta básica para mandar, eu falei, gente, será que não tinha um quilo de arroz lá na minha casa que eu podia dar? Lá na sua casa não tinha uma garrafa de óleo, 1 quilo de feijão que você podia dar? Porque se eu tivesse trazido 1 quilo, você 1 quilo, você 1 quilo, você 1 quilo, teria cesta básica aqui. Teria. De repente você não possa trazer 10 quilos de arroz, mas 1 quilo o Senhor vai te dar condições de dar. E você pode ter certeza que aquele 1 quilo que você semear, você vai colher 7 vezes mais, porque a palavra do Senhor promete isso. E a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor é verdadeira. Deus não é homem para que minta. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete na nossa vida. A ação social do Senhor é isso. É você cuidar daqueles que estão necessitados, esquece as suas mazelas e vai cuidar das dos outros, porque você tem um Senhor que cuida de você. Ou você não crê que Deus cuida de você? Deus cuida de nós, irmãos, e principalmente quando Ele vê que você está cuidando de outros, aí que Ele cuida mesmo de você. Como eu falei, lá em casa, a gente tem aprendido, tem colocado isso em exercício. E assim, a gente tem vivido coisas maravilhosas da parte de Deus. Colocado no meu coração para a gente abençoar essas pessoas. E nem o valor também eu não usei falar para ele. Mas eu orei. Falei, Senhor, eu tenho fé. O Senhor vai tocar o coração dele. Porque eu não vou me atrever a falar o valor não, porque senão... Irmãos, quando voltava um dia para a viagem dessa família, o Zé chegou para mim com um envelope branco assim grande e falou assim, amor, faz uma dedicatória e escreve para fulano e para ciclano, para a família. Eu falei, tá, mas o quê? Fala do nosso amor por ele, não sei o quê, faz uma dedicatória. Eu falei, tá, fiz, bonitinho, caprichei. Aí eu abri o envelope, né, a gente é curiosa, eu falei, posso contar? Posso saber quanto que tem aqui? Aí tinha o dinheiro lá dentro, né? O envelope estava pesadinho. Aí eu falei, posso ver quanto tem aqui? Você é curiosa, né? Eu falei, claro. Aí eu fui lá, tirei o dinheiro do envelope, gente, não acaba mais não. Gente, não acaba não. Gente,
era mais do que aquilo que eu tinha pensado em dar. Eu olhei bem para a cara dele e falei, isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, tá bom. Coloquei a cartinha aqui no envelope, chamamos as pessoas, olha aqui, ó, é um presente que a gente tem de Deus para vocês. Esquecemos, deixamos para lá. Passados uns dias, nós recebemos a ligação e a pessoa assim, faltava pouco chorar, vocês não têm noção do que vocês fizeram pela nossa família. Vocês não têm noção. Falei, mas por que foi tão? Você não tem noção. E começou a falar. A gente precisava disso. Nós precisávamos fazer isso. E a gente não tinha dinheiro nenhum. Nós íamos viajar sem absolutamente um centavo no bolso, só uma passagem no bolso. E meu Deus, e eles começaram a relatar o que eles tinham feito, como que Deus tinha prosperado na vida deles com aquele valor. Mas não para por aí. Naquela semana, gente, todo mundo sabe aqui, a maioria das pessoas sabe que o Zé, ele trabalha numa empresa, como funcionário de uma empresa, mas ele também trabalha por conta própria. Ele tem um caminhão, ele vende areia, ele vende areia, pedras, coisas assim. Olha, naquela semana, o telefone do Zé não parava, o Zé não conseguia comer. Ele não conseguia comer, ele veio em casa almoçar, ele comendo e eu atendendo o telefone e anotando os pedidos. Pode me trazer um caminhão de areia, não sei para onde. Eu ligava o telefone. Você pode me trazer um caminhão de areia? Não. Sabe quanto que é? Eu vou dizer quanto que é um caminhão de areia do Zé, que ele vende, R$400. E ele estava assim, vendendo 3, 4 caminhões de areia por dia. Isso numa semana. E a gente não parou para tentar, a gente fez aquilo e a gente esqueceu o que tinha feito. E um dia, a gente assim na sala, ele chegou no trabalho, exausto, e o telefone tocou, ele falou, mas se for pedir de areia, pelo amor de Deus, não estou entregando mais nada. E eu falei assim, amor, agora você vê só, foi depois que a gente fez isso, aí que o Espírito Santo chamou a nossa atenção, que era uma colheita daquela semeadura que nós tínhamos feito. O telefone dele não parou aquela semana. E assim, tem sido tantas coisas, se eu for contar aqui o que o Senhor tem feito, então, irmãos, mas isso não é privilégio de alguns. Deus não quer que algumas pessoas, eu, o pastor Alexandre, a pastora Gisele, o pastor Gil, a pastora Cris, o Espírito, não. O Senhor quer que a igreja viva isso. Esse é o propósito de Deus para a igreja. O Senhor chamou a igreja semeadora e não uma igreja pedinte. Esquece. Se eu falar para você que eu fui indiferente àquele valor que a gente cedeu, eu estou mentindo. Nós não fomos indiferentes. É o valor que pesou. Mas o Senhor retribuiu de tal forma que aquele valor que a gente deu se tornou nada para a gente. Se tornou nada. E tantas outras coisas. Às vezes eu vejo o Zé, ele chega em casa, ele pega, para que isso, amor? Amor, toma isso aqui, vai lá comprar isso, deixa aí que eu vou levar lá para casa de fulano. Daqui a pouco chega o dobro. E é assim que nós temos vivido. Esse é o propósito do Senhor para a sua igreja. Não é de forma individual. O Senhor quer que a igreja viva isso de forma coletiva. Precisamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, abandonar essa conduta. Sai dessa conduta de pedir, de achar que você não pode ajudar, de achar que você não pode fazer nada. A partir de hoje, saia daqui sabendo de uma coisa, convicto de uma coisa. Senhor, a necessidade do meu irmão é a minha necessidade. Hoje em dia, você sabe o que eu faço? Na minhas listas de compras de mercado, já está incluída a lista da ação social. Porque eu incluo aquilo ali na necessidade da minha família. Se eu vou no mercado e compro 10 litros de leite, dentro desses 10 litros de leite, está incluído da ação social, porque a ação social tem que fazer parte da minha vida. A ação social, entenda uma coisa, irmãos, não é vocação. Isso é coisa para a Tiliana que tem vocação para essas coisas. Tiliana que tem jeito para essas coisas. Não é isso. Vocação, ação social não é vocação, não é um chamado específico. Ação social é a obrigação da igreja, de toda a igreja. Quando você for lá no seu armário, você abrir lá,
Você tem 2 quilos de arroz, um não é seu. Você pode ter certeza disso. Tem 10 quilos, 5 não é seu. Você já separa que aquilo não é seu. Seu filho sentiu fome de manhã, te pediu leite, te pediu biscoito. Lembra que além do seu filho, tem outras crianças que também estão sentindo fome. E que também quer comer um biscoito porque o seu filho tem e o filho do outro não tem. Divide o seu. Você tem 2 pacotes de biscoito na sua casa, traz para cá. Irmãos, não vamos mais admitir aquela caixa que fica ali todo domingo vazia, caixa só vazia, desce vazia, só vazia, desce vazia. Isso é uma vergonha para nós. Que o Senhor venha constranger o nosso coração nessa noite e nós possamos sair daqui transformados, mudados, com uma mentalidade diferente. Não podemos deixar que a crise econômica que nós vivemos hoje determine o nosso papel na sociedade como igreja. Lembre, o nosso governo não é humano, nós vivemos debaixo do governo de Deus, e no governo de Deus não há crise. E isso é provado na passagem que fala dessa mulher. Todo aquele território estava em crise, mas ela teve alimento dentro da casa dela, porque quando ela tinha pouco, ela dividiu. E muitas das vezes tem faltado na nossa vida, porque nós não temos semeado. Isso é uma coisa antiga. Isso, hoje eu estava conversando com o pastor, e é verdade, ele está falando, isso é uma coisa antiga. E é uma coisa antiga que nós trazemos. A gente precisa quebrar isso hoje. E em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje com uma mentalidade, com uma mente transformada, com o coração transformado. E eu tenho certeza que quando você entender isso, você vai começar a ver mudança dentro da sua casa. E por não faltar na sua casa, não vai faltar aqui. Porque quando falta aqui, falta na sua casa também. Você pode ter certeza disso. Falta para você pagar a sua conta. Falta para você comprar roupa do seu filho. Você quer comprar e não consegue. Falta para você trocar seus móveis que você quer e não consegue. Falta. Porque a lei da semeadura é essa. Tem que semear para colher. Se não semeia, não colhe. Não tem como. Lá no livro de Lucas, só para confirmar e reafirmar aquilo que nós estamos falando, no livro de Lucas, para encerrar, eu queria ler o livro de Lucas no capítulo 6, no verso 38. Essa é uma palavra assim que me impactou bastante e me deixou assim maravilhada. Lucas 6, 38. Vamos ler. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão. Irmãos, que palavra tremenda. Vamos ler de novo, vale a pena, né? Dai e ser-vos-ão dado. O que? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso é o que o Senhor faz na sua vida quando você dá. Você tem recebido isso do Senhor? Medida sacudida, recalcada, transbordante, ou o que você tem recebido é só aquilo que você tem conseguido conquistar na tua força, no teu braço? Porque na minha casa o que estava acontecendo era isso, a gente tinha, mas era tudo arrancado na força. Não era medida sacudida, transbordante, não era. Isso é aquilo que você não precisa fazer esforço para ter. O Senhor envia, Ele manda. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Ser acrescentado é além daquilo que você conquista. Você conquistou até aqui, com o seu braço, mas o Senhor te faz ir até além. Aí já é o Senhor. Isso é o que o Senhor acrescenta. Isso é acréscimo. E é isso que nós, igreja, precisamos viver. Muitas das vezes, tudo que a gente tem conquistado na marra, na força, e o sobrenatural de Deus não vem na nossa vida. A gente não consegue viver o sobrenatural. Mas que o Senhor, nessa noite, constrange o nosso coração
Que o Senhor nessa noite venha encher o nosso coração de amor. Amor, irmãos. Não deixe que os seus olhos se sequem. Aprenda a chorar pelos outros. Eu pedi isso essa semana para o Senhor. Senhor, não deixe meus olhos se secarem. Eu preciso chorar. Eu preciso chorar pelos outros. A necessidade dos outros tem que me comover. Envolva, sabe? Não deixa a gente marcar um culto como esse de hoje para se movimentar, não. A tia Eliana está ali. Chega para a tia Eliana, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Vai na casa de um vizinho. Tia Eliana, o que está precisando? Procura ela. Pode vir a mim, uma das pastoras. O que está faltando lá na despensa? E traga. Semeia, aprenda a semear. Saia daqui hoje como uma igreja semeadora. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você quer ver a bênção do Senhor na sua vida. Você quer sair do lugar onde você está. Aprenda a semear. Aprenda a semear no reino de Deus. Você nos ora, venha a nós o teu reino, então deixa ele governar. Não tenha medo, não, eu vou guardar isso aqui porque eu só tenho isso. Eu vou dar isso, depois eu vou ficar com o quê? Não foi assim que aquela mulher fez, não foi dessa forma que ela pensou. E quando nós pensamos desse jeito, nós não alcançamos o que ela alcançou. E é o que tem acontecido hoje conosco. Nós não temos alcançado. O milagre que aquela mulher alcançou, nós como igreja não temos alcançado. Então que o Senhor Jesus nessa noite enche o nosso coração de amor. Que o Senhor Jesus venha constranger o nosso coração. Que a dor do meu irmão seja a minha dor. Que não seja mais preciso a igreja ir para a rua pedir nada. Mas que essa igreja saia sim para ir para a rua, mas para levar. Para dar a quem precisa e não mais para pedir. Faça um propósito com Deus hoje. Não se permita mais esquecimento a respeito disso. Você não esquece de comer. Você não esquece de se alimentar. Então peça ao Senhor para que quando vier esse incômodo em você, você lembre que tem outra pessoa que também precisa. E quando você for lá e pegar um pacote de arroz para fazer, você vai lá e separa. Eu estou sentindo fome? Tem alguém nessa hora que está sentindo também. Eu tenho uma roupa que está lá no meu guarda-roupa, não uso. Eu vou levar que vai servir para alguém. Vai na casa do seu vizinho, tira uma hora, pergunta se ele está precisando de alguma coisa. De repente você mora 20 anos num lugar, você nunca bateu na porta do teu vizinho para fazer uma oração por ele. Você está precisando de alguma coisa? Leva ele para fazer um lanche com você lá na sua casa à tarde. Olha, eu fiz um lanche, vamos mostrar para ele quando chegar lá, conversa, procura conhecer as necessidades da pessoa. É assim que a igreja do Senhor funciona na sociedade. É dessa forma. Chama ele lá. Foi na padaria, o marido, a gente costuma fazer, você vai na padaria comprar um pão? Compra mais, passa lá na casa do vizinho aqui, olha, comprei o pão, trouxe a mais, trouxe aqui, olha, para você, abençoa. Faça o nome do Senhor conhecido através de você. Não adianta você dizer que é, se você não faz. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Jesus estava falando isso. Só que ele não estava falando dele. Tá? Só para terminar, eu queria que você levasse isso com você. Quando Jesus falou isso, ele não estava falando dele. Ele estava falando das pessoas que nós deixamos de ajudar. E tem uma palavra muito dura, que foi a palavra que me fez chorar muito. Que eu descobri que Jesus não estava falando aquilo ali também para o povo do mundo, não. Ele estava falando para discípulos. Quando ele falou assim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Então, aparta-te de mim, porque eu não os conheço. É duro, né? Triste. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu te adoro. Levanto minhas mãos, mas eu não te conheço. Eu tive fome, você me alimentou. Que o Senhor Jesus venha constranger o nosso coração nessa noite. Eu tenho certeza que assim como foi comigo, o Espírito Santo ele vai mudar a sua postura daqui para frente como igreja. Você vai sair do território de uma igreja pedinte e vai assumir a posição de uma igreja que avança, uma igreja que semeia. Por onde você passar, você vai semear. Por onde você passar, você vai semear. Você vai ser uma igreja doadora.
seja, em nome de Jesus, uma igreja doadora.